acontecer. O que eu digo, e eu quero compartilhar com vocês hoje várias coisas que estão acontecendo. Várias coisas que estão acontecendo. Pessoal, deixa eu até pegar um café aqui. Garrafinha da Xixicota. Esse aqui eu fiz especial. Essa Xixicota tá com canela e com anis. Vocês têm que fazer isso. Abre um portal na mente, isso aqui, que você não faz ideia. Anis e canela. Essa semana, eu vou começar a conversar com vocês agora, jogando aberto para vocês o que eu tenho sentido. E provavelmente não será diferente com o que você está sentindo. Muito provavelmente, porque a gente aqui já está há algum bom tempo se inteirando sobre várias coisas dentro dos mesmos aspectos. Eu quero dizer para você o seguinte: as camadas do conhecimento, e esse é o tópico da live de hoje, são coisas que fazem parte do meu dia a dia. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. O tempo inteiro. Eu não me considero mais uma pessoa normal. Ok? Sendo bem sincero com vocês. Eu não me considero mais uma pessoa normal. O que eu considero uma pessoa normal? Aquela pessoa que acorda, vai para o trabalho, ganha dinheiro, quer chegar sexta-feira para encher a cara. Essa é a normalidade que está vivenciada e expressada na sociedade como um todo, e está tudo bem. Eu não me considero mais isso. Eu sou uma pessoa que parece que eu estou interagindo direto com essa grandeza do todo. É como se eu fizesse... Eu não vou saber explicar isso, mas é como se eu estivesse dentro desse projeto, desse sistema Terra, de uma forma que eu já entendi o que é. É que eu expresso. Olha que eu sei me expressar bem, mas isso é uma coisa que está bem complicada. Meu Deus. Que loucura isso. É como se eu tivesse... Não tem a Matrix que controla? É como se eu estivesse dentro dos códigos, observando de dentro. Portanto, eu não consigo me desligar. Eu não consigo manipular a minha existência ao ponto de eu ficar fora. Eu estou direto ligado no código. Eu estou entrelaçado nesse código. E é por isso que eu trouxe esse tema, as camadas do conhecimento. Todo conhecimento que foi passado para nós, ou que nós fomos atrás dele para chegarmos a uma conclusão. A caneca é verde, tá, pessoal? É por causa do green screen, ela fica transparente. Ele é limitadíssimo. Esse conhecimento é limitadíssimo. Por que ele é limitado? Porque eu quero trazer um entendimento para vocês hoje de algo que eu estou estudando há bastante tempo já. E eu queria que vocês raciocinassem comigo. Vocês lembram da imagem de um cérebro? Quem consegue lembrar da imagem de um cérebro? A estrutura de um cérebro. A estrutura de um cérebro
ela me lembra muito a estrutura de um torus. Faz sentido isso ou não? A estrutura do cérebro, as duas cavidades, elas me remetem diretamente a uma estrutura do torus. E a pineal é como se ela fosse o centro, e ela é, das duas cavidades, esquerda e direita, desse cérebro, que, em sua organização, é como se fosse o ponto intercessor entre as duas partes. Ou seja, é aonde se conecta os dois hemisférios. Esse ponto da pineal traz consigo uma espécie de código da existência em que ele é o menor ponto, mas é o que faz com que esse torus se torne operante. E esse torus eu chamo de cérebro. Puxando para o macro, todo o sistema Terra e a ressonância Schumann trabalham dentro de um torus. O movimento do torus, né, que ele é um movimento que também ele tem um ponto de interseção, que é onde nós podemos dizer que é o código desse sistema Terra, e que nós sabemos que esse código ele tem a sua interpretação algorítmica na representatividade do 3, 6 e 9, que o Nikola Tesla chegou nesse nível de entendimento. Mas, olhando para vocês e perguntando para vocês agora nessa parte interativa, o que o cérebro remete para vocês de cara, olhando de cara assim? O que vem na sua cabeça quando você enxerga a figura de um cérebro? Digita aqui, por favor. Quero ver se vocês vão interagir comigo aqui. Conhecimento? Não. Conhecimento é inerente, mas não é isso. Quando você olha o cérebro, o que você identifica? O que ele mais se parece? Neurônios? Não, neurônios é o que ele tem lá. Um ser? Não. O que ele se parece? Né? Dentro do que você olha ali, cara, isso é o quê? Ciência? A Terra? Não. Uma esponja? Não. Restart, liga, desliga, espiritualidade? Não. Uma nós? Não. Toros? Não, toros sim, toros eu já falei. Mas quando você olha, o que você identifica ali? Geometria sagrada? Não. Útero? Opa, Rodrigo matou aqui, ó. O Rodrigo dos Santos matou um computador. Porque o que é processado no cérebro humano é igual a um processador de computador. Muito mais potente. Mas muito mais potente. Bom, aí eu comecei a pensar sobre as camadas de conhecimento. Então, se você tem um cérebro que ele é similar a um torus,
E o Taurus é um macro da existência desse planeta Terra, desse sistema Terra, que tem um ponto de interseção, que é um código, e esse código é o 369, e você no cérebro também tem o seu ponto de interseção, que é a sua pineal, que é o que faz a conexão com esse sistema operacional todo, chamado cérebro. E esse cérebro é um computador. O que eu vou chegando à conclusão é que dentro das camadas de conhecimento, nós, quando mergulhamos para entender quem nós somos, prioritariamente, sem a menor sombra de dúvida, nós somos pura tecnologia. Nós somos pura tecnologia. Essa energia, essa frequência, é ligada a um sistema operacional nosso chamado cérebro. Se nós estamos ligados como energia, como frequência, em um sistema operacional cérebro, nós podemos dizer que se nós somos um sistema operacional, nós estamos suscetíveis a duas coisas: a um controle de quem criou esse sistema, a três coisas: a uma invasão de um hacker nesse mesmo sistema, e a terceira situação é uma possibilidade de coligarmos o nosso sistema a um qualquer outro sistema operacional que não participe da coexistência do nosso ambiente de conexão. Acessar sistemas operacionais diferentes. Portanto, tudo aquilo que a gente chama de conhecimento, ele sempre terá um encaixe, porque ele pode ser oriundo de um sistema operacional específico, mas não quer dizer que ele seja uma única verdade. Não quer dizer que ele tenha a verdade absoluta em si. Dentro disso, nós estamos acessando conhecimentos, estou falando para quem está buscando, que você pensa que quando você chega nesse tipo de conhecimento, ele já é o suficiente para estabelecer um entendimento de um todo. Mas nessa semana eu cheguei à conclusão de que o todo e a verdade absoluta ela nunca vai existir. E aí, meus amigos,
Nós estamos, presta atenção no que eu vou falar. Todos nós sabemos e nós repetimos arduamente aqui que nós estamos dentro de uma matrix. Todos nós sabemos disso. Pelo menos aqui, vocês que estão comigo há mais tempo. Eu vou colocar aqui um desenho para melhor entendimento do que eu estou falando. Ah, não vai dar para ver, vai. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é a Matrix. Essa bola aqui é a Matrix. E nós estamos dentro dela. Aqui. Dentro dessa Matrix aqui. Somos nós aqui, eu e você. Né? Se nós somos tecnológicos no nosso cérebro, existem sistemas dentro dessa matrix que conseguem ter acesso a essa tecnologia. E é por isso que o padrão que foi passado para nós foi um padrão dessa vida habitual em que a gente cresce com os parâmetros, os pais reproduzem para nós aquilo que eles entendem como a vida, como o alcance de objetivos, de metas e etc. Né? E nós vamos apenas reproduzindo um mesmo padrão. Aí teve um dia que a gente começou a pensar que não pode ser só isso. Aí a gente furou o bloqueio, já começamos a não pensar mais como todo mundo pensa. E já começamos a fazer algo que é, ao meu ver, a coisa mais importante da nossa existência. Começamos a fazer perguntas. Muito melhor do que as respostas é a nossa capacidade de fazer perguntas. Porque as perguntas ampliam o nosso padrão mental. O nosso cérebro atrofiado, ele começa a desatrofiar e começa a expandir, gerando pensamento, e isso é uma tônica que não para de acontecer, e você começa a expandir, a perguntar, e isso começa a gerar um novo padrão. E esse novo padrão vai nos dando respostas, ou vai, pelo menos, dando uma ticada em alguns tópicos que antes, para nós, eram coisas que nós não sabíamos, né? A partir de agora, a gente começa a olhar e fala, pô, isso aqui faz mais sentido. Agora, a grande loucura disso tudo é que, por mais que a gente olhe para uma situação e tenha uma ideia de fechamento de questão ali, essa questão não se esgota por si só. E ela não está nem certa e nem errada. Ela é mais uma dentro de uma complexidade imensa de um sistema operacional gigante que opera controlando o projeto Terra. Porque é um projeto. É um projeto. Portanto, eu só consigo entender, por enquanto, a existência do que eu sou aqui como, primeiro, prioritariamente, uma experiência a ser vivida nesse projeto, onde
O que faz sentido hoje para mim é a relação direta com uma benfeitoria para o próximo. Essa é uma questão de observação lógica para mim, mas eu não consigo ir até a segunda página. Por quê? Porque em todas as esferas dentro dessa matrix existem sistemas operacionais que visam a cauterização através das suas pseudo-verdades. É assim na política, é assim principalmente nas religiões. Quantas religiões tem? Todas as religiões estão certas, concorda? Você vai conversar com uma pessoa de uma religião específica, ele vai dizer que a religião dele é que é certa. As crenças dele é que estão certas. O que ele acredita é o que está certo. Só que em cada expressão de lugares diferentes, culturalmente diferentes, você tem várias expressões acontecendo ao mesmo tempo e com experiências inerentes a essas crenças que respaldam todas elas. Ou seja, o certo e o errado passam a ser relativos nessa situação em que eu estou falando. E qual é a situação problemática disso tudo? É quando eu, num processo de ignorância, tento convencer uma outra pessoa que também é ignorante, vivendo o processo dela, de que o meu processo ignorante é melhor do que o dela, é o mais certo que o dela. Portanto, nós vamos olhando e a tendência natural é como se esses plugs que foram acoplados ao longo da nossa experiência aqui, levando a gente para um pensamento cartesiano sobre uma coisa sobre outra, e a gente começa a desplugar isso aqui. Não, isso aqui não. Isso aqui eu não quero. Isso aqui me prende, isso aqui vai me estagnar. Só que toda vez que você despluga, automaticamente você vai se direcionar para um outro tipo de entendimento, de outro tipo de busca. E essa busca, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar. O que me leva ao fato de que nós estamos presos, como escravos, sim, dentro de um sistema operacional maior que nos controla ou que é uma espécie de um Big Brother, onde nós vamos ter que achar a saída desse labirinto. Como já foi expressado na Caverna do Dragão lá, que tinha que achar a saída lá do... Né? Tinha que achar a saída. Né? Nós estamos aqui numa experiência que temos que achar a saída. Porque dentro dessas camadas de conhecimento, elas são muito bem feitas para manter todos escravos dentro de um mega sistema operacional, só que preso a uma linha A, linha B ou linha C. Portanto, a linha A, B ou C é do mesmo sistema operacional. Como romper esse sistema operacional e acessar outras matrizes, outros HDs? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, portanto, a realidade como nós entendemos ela é subjetiva. Ela é totalmente subjetiva. A realidade é uma ilusão. Nós estamos dentro de um filme. Nós estamos dentro de um filme
cujo diretor falou assim: ação! E nós estamos vivendo as cenas de alguém que é o diretor, tem o contra-regra, tem figurino. Só que a gente está dentro do filme e esse filme não tem um corta, não tem um kill, né? Quem faz televisão sabe que tem um kill, que é a parte que você corta ali para mudar ângulo de câmera. É um filme que está em movimento, com as etapas e as cenas. É um filme mundial, né? Um filme mundial. E é por isso que agora esse véu de Maia que impede que a gente possa observar a verdade nua e crua, sempre tem que ter esse véu para poder não deixar você achar a saída, você achar o... o show de Truman fala muito bem sobre isso. O Jim Carrey expressa muito bem, né, Marcelo? Nas cenas dele lá, essa situação. Só que o que eu quero dizer, além só de nós já sabemos que era uma Matrix, nós sabemos que é uma situação de controle. E ao longo desse tempo, eles foram colocando elementos para escravizar mais ainda e para nos tentar paralisar. Porque uma vez que você está tentando achar coerência ou entendimento daquilo que você não conhece, você está suscetível às consequências dessa sua busca. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está num ambiente espiritual, que hoje o meu entendimento de espiritual é totalmente diferente, totalmente diferente. Cada sistema operacional desse, ele consegue produzir os fantasmas e os mocinhos e os bandidos desse sistema operacional. Como tudo é mental, o universo ele é mental, ele é uma frequência, ele pulsa num torus, o seu cérebro pulsa num torus. Dentro dessas variáveis, você tem uma caixa de experiências que, de acordo com o teu interesse, você vai se coligar ali. Então, dentro dali, você vai ter as suas experiências, ataques, blá, 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 blá. Quando você despluga, você fala, despluguei. Mas são apenas escolhas de qual processo você quer dar mais atenção. Ou quer se coligar de uma forma mais intensa. Porque, na verdade, são vários. São vários. E não para nunca. E essas oportunidades só se manifestam no seu entendimento a partir do momento em que você, como observador, começa a observar e dá atenção para isso. Porque automaticamente, ao fazer isso, você se pluga e vai viver aquela experiência daquilo que você escolheu. E isso tem causado uma libertação, em primeiro ponto, e segundo, uma conclusão de que nada é o fim. É apenas mais uma porta. Ou seja,
Por mais que eu vá atrás de uma informação ou de uma experiência, quando eu começo a entender essa experiência e começo a observar todos os fatores que essa experiência se constitui, aí eu falo, caramba, num pensamento normal, agora eu encontrei o que é a verdade. Não. Você encontrou o que é a verdade dentro daquela experiência, mas existem milhares de experiências sendo vividas nesse exato momento, que são tão verdades quanto essa, apenas ligadas em sistemas operacionais diferentes. Porque nós somos seres tecnológicos. E o que permeia tudo isso são tecnologias. Tecnologia da onde? Putz, aí é vários lugares. Aí é vários lugares. Aí são vários lugares. Que loucura. Camadas do conhecimento. Camadas do conhecimento. Apenas camadas de conhecimento. Qual o objetivo, Sandro? Bom, o objetivo, pelo que eu entendo, é conseguir sair dessa barreira de sistema operacional. Mas enquanto dentro do sistema operacional, o que faz sentido, e aí é um outro dilema, são os sentimentos nobres, como amor, compaixão, empatia. Caramba, isso quebra. A sequência racional, ela é quebrada por algo que não está na esfera dos números, e sim do sentimento, que é o que dá sentido à nossa existência, de poder, aquilo que eu sempre falo para vocês, quando a gente tem uma experiência em que a gente pode impactar a vida de alguém positivamente, isso traz para a gente uma força, uma energia de amor, de alegria, de felicidade, de plenitude absurda. E isso não está no algoritmo. Portanto, eu entendo o amor, e aí na expressão de Jesus, uma grande porta, não para acorrentamento, aprisionamento religioso, pelo contrário, mas uma porta para você romper o sistema operacional da Terra e para uma outra dimensão completamente diferente. Que loucura, hein? Que loucura. Como é que faz? Aonde aportar o teu barco? Aí a diferença é que cada um vai ter que fazer o seu dever de casa. Não tem receita mágica. Tem uma baita de uma vontade de conhecimento que não para nunca. Agora, dentro dessa busca e nessas camadas, você já está com a sua jussarola de conhecimento cada vez mais com um acervo armazenado no seu HD, porque você está enriquecendo o seu HD, pessoal, de tentativas, erros, experiências e observação. Você está ganhando conhecimento, estrutura, novos padrões mentais, neuroplasticidade acontecendo o tempo todo, desenvolvendo habilidades, mas tem mais coisa. Tem muito mais coisa. E esse sistema operacional, desse grande sistema que controla o nosso sistema operacional, ele quer nos limitar e nos deixar presos a um fiozinho onde toca mais o nosso interesse e deixar a gente bem afundadinho ali numa relação de dependência infinita, nos sentindo limitados nesse ponto. E quando eles conseguem isso, eles cumpriram o objetivo deles. Tudo é uma grande experiência. Eu vou abrir mais aqui o frontal
tomando mais a chicota batizada com canela e anis. Sandro, você está louco. Biruta. Tudo bem. Estou biruta. Mas eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião, aquela opinião formada sobre tudo. Já diria Raul Seixas. O que vai acontecer nesse período agora é muito simples. Quem vai estar suscetível a se conectar com um sistema operacional que fará, ao meu ver, o que será esse grande reset num sentido tecnológico? Os escravos continuarão sendo escravos, só que agora eles irão coligar vários fios desses, que são sistemas operacionais, eles vão fazer uma fusão para um mega fio que irá, com uma voz direta, agora não mais fazer sugestões. Agora é um controle direto. Por quê? Porque, assim como no sistema operacional, você vai ter que ter a compatibilidade de software, eles já fizeram a primeira parte da compatibilidade. E a inteligência artificial, não essa muquirana, mas a que vai vir, já está em curso em alguns lugares, mas virá com uma força muito maior, inclusive a 6G, que é a que vai dar a abertura completa para a computação quântica. E aí sim, quando chegar na quântica, aí nós estamos lascadinhos. Aí nós estamos bem lascadinhos, porque a computação quântica ela não funciona como você acha, ou como eu achava há 2, 3 anos atrás. Ela é tão profunda, mas tão profunda, que a forma como ela se apresenta, como ela resolve as questões, não poderiam ser vindas oriundas de alguém humano. Ela é um sistema que opera através de uma situação híbrida entre homens e seres que eu vou chamar dos controladores desse sistema operacional. Como assim, Sandro? Queridos, vocês sabiam? Eu vou pegar um trecho aqui para vocês. Estou medindo algumas palavras aqui. Tudo são códigos. Deixa eu achar aqui. Vocês já viram, por acaso, em Apocalipse 13, lá, mais ou menos, a imagem das 7 bestas? Já viram? Ele diz aqui
no capítulo 13, versículo 1, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, ela sobe do mar. São 7 cabeças. E aí, não querendo me aprofundar aqui, mas dentro desse processo meu de estudo, essa semana, que já quarta-feira já comecei a fritar, querendo pisar na grama, cansaço louco, eclipse, colapsando, né? Essas 7 bestas saindo do mar, existe uma coisa que acontece, que é uma lei de atração natural. Quando você está estudando sobre uma coisa, automaticamente existem essas... O universo, ele entende aquela frequência e começa a mostrar para você assuntos correlatos a essa frequência que você está emitindo nesse seu estudo. E aí, estudando sobre esse controle, eu falei, caramba, como seria esse controle? 7 bestas vindos do mar, 7 bestas vindos do mar. Até que caiu na minha mão um estudo. Vocês sabiam que nesse exato momento existem 7 estruturas que são macrobalsas com processadores, porque o processador quântico ele precisa de água para poder fazer o processamento, por conta do gasto de dispensação de energia, e o sistema precisa ser resfriado. Existem 7 balsas espalhadas no oceano, todas com mega geradores. E dentro desse lugar, que são cidades flutuantes, são 7. Os moradores dessa cidade são voluntários técnicos do mundo inteiro, e eles não podem nunca mais sair dali. E lá eles têm alimentação, têm comida, têm tudo. E a capacidade desses geradores é que eles é que vão fazer o processamento da inteligência artificial 6G e a computação quântica toda. E são exatamente 7 mega estruturas que já estão espalhadas como Estado independente. Eles têm jurisdição própria, não podem ser... Isso já existe. Isso já existe. Deixa eu ver se eu consigo... Eu prometo trazer depois para vocês. Esse estudo me quebrou completamente. Falei, meu Deus do céu. Isso não estava no meu... Isso não estava na minha linha de entendimento. E faz sentido. Por quê? Porque a estrutura que a gente vai começar a montar agora da mineração de Bitcoin, as máquinas têm que ter água também. Por quê? Porque tem que resfriar o sistema para poder gerar algoritmo com mais facilidade. Eu estou vivendo isso no próprio negócio que a gente tem.
Faz sentido. Só que essa gestão desse sistema operacional, ele será híbrido. Ou seja, o homem está lá fazendo o resfriamento da máquina e tudo, mas a frequência e a utilização será totalmente coordenada pelos controladores do GO, que controlam o sistema operacional dessa experiência aqui da Terra. Eu vou botar a cola para vocês aqui. Estudem sobre isso aqui que eu vou botar aqui, ó. Querem que eu ponha? Coloca aqui o 8. Se vocês querem. Digita 8. Eu faço igual ao sistema. Eu pergunto porque deu legalidade. A partir daí vocês vão ter que estudar. Estudem sobre isso aqui, ó, sobre a D-Wave. Tá aí, ó. E comece a se preparar para pirar o cabeçote. Vocês vão ficar extremamente impactados com o que vocês vão ver. A partir do momento que você chega nessa linha de conhecimento, que, repito, é pequenininha, tem muito mais coisa e não acaba nunca. E você precisa sair do labirinto, como eu também. Sim, a D-Wave é um processador quântico, mas você vai chegar no D-Wave, você vai chegar em outros vídeos, você vai entender muito mais coisa. Eu não posso dar a papinha na boca. Eu posso dizer onde tem. Começa por ali. Aí, quando você está nesse nível de entendimento, buscando o seu entendimento, repito, buscando o seu entendimento, você vê as questões todas que estão acontecendo ao seu redor, é louco, cara. É como se você fosse um adulto, que é, e tudo que está acontecendo no mundo fosse uma brincadeira de crianças de 2 anos com massinha. As guerras, tudo isso que eles estão promovendo aí, tudo isso. Tudo isso. E você passa a não se importar mais com a sua existência em sentido de, como se diz? Eu não sei explicar, mas é como se a gente estivesse num caminho realmente, numa realidade paralela. E é por isso que estudos que visam desvendar arqueologicamente sítios arqueológicos, lugares onde tem a dispensação de tecnologias, de artefatos tecnológicos, como por exemplo lá de Ratanabá, é de toda forma tentado ocultar, de prejudicar, porque um artefato tecnológico é capaz de fazer, por exemplo, trazer à vida quem já morreu, por exemplo.
retomar uma ferida imediatamente em estado anterior. E é por isso que uma pesquisa como essa que Dakla está fazendo em Ratanabá é de extrema importância. Porque a tecnologia que está lá, uma vez na mão de pessoas erradas, pode arregaçar tudo, meu amigo. Entenderam? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, hoje, quando nós identificamos para onde a humanidade está indo, quando nós identificamos a frequência Schumann hoje, há mais de 46 horas, estagnada em zero, nós sabemos que esse grande sistema operacional está prestes a realizar literalmente o seu grande reset. Isso vai acontecer na área pessoal, vocês vão ver, depois que essa ressonância retomar, muitos surtos psicóticos acontecendo. Nós não sabemos, em termos de geológico, fenômenos cataclismáticos, o que pode acontecer, porque vai acontecer. Não tem jeito. A intensidade disso, ninguém sabe. Né? Nós vamos ver sistemas operacionais financeiros colapsando. E é por isso que eles criaram o sistema blockchain lá atrás. Foi criado por eles, que é uma salvaguarda para que nesse momento, quando o sistema operacional daqui colapsar, eles tenham backup lá no sistema operacional deles. Graças a Deus, nós estamos lá também, com essa opção. Mas esse sistema de bancário, isso tudo não vai ficar de pé. Não vai ficar de pé. Isso está muito claro. Isso está bem claro. Nós estamos verificando na prática hoje vivendo a grande transição. Mais uma vez. Isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu antes. E nós estamos exatamente no registro de tempo em que isso tudo acontecerá novamente. E somente os escolhidos, que eu chamo de os espertos, as pessoas que estão antenadas, vão conseguir passar por essa fase desse grande game montado por quem controla esse sistema operacional. Entenderam? Agora é óbvio que vocês vão ter que procurar outras coisas e prosseguir com os estudos. Porque o caminho ele é individual. A gente só aparece para trazer algumas pistas, trazer algumas situações, mas o desdobramento disso quem vai ter que fazer são vocês. Deixa